Essa vida com Jesus é tão maravilhosa. E nós estamos numa super série que se chama O Poder do Amor. O Poder do Amor. E hoje nós vamos estar aprofundando em muitas coisas super interessantes. E eu quero dizer que essas coisas estão assim bem explicadas nesse livro. Meu interesse não é vender livro, Deus sabe. Mas o meu interesse é ajudar você a pegar essas verdades e colocar em prática, porque eu sei que se você fizer isso, sua vida vai mudar. Então não esqueça de pegar a sua cópia lá no Paz Bookstore, ao lado do Paz Coffee Shop, depois do culto. Porque a mensagem que hoje estamos trazendo é intitulada Mergulhe na Cultura do Amor. Qual é essa cultura do amor? Qual é essa cultura do amor? Como é essa cultura? Em Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3, ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. É tão fácil ler um texto desse e continuar lendo e nem entender o tanto que esses dois versículos ensinam sobre a cultura do amor na palavra de Deus e da igreja primitiva. Primeira coisa que chama a atenção é que o apóstolo Paulo está dizendo para essas duas mulheres, a Evódia e a Sintique, que elas devem viver em harmonia uma com a outra, porque alguma coisa não estava certo. E a Bíblia deixa bem claro que elas eram líderes muito chaves na igreja dos filipenses. Uma igreja, elas eram líderes chaves, não eram só dois membros da igreja. Não, elas eram líderes chaves. E o problema estava tão sério que elas nem estavam... que todo mundo sabia que tinha um problema entre as duas. Olha que vergonha, que situação constrangedora, ao ponto que o apóstolo Paulo, já que todo mundo já sabia, ele aborda o assunto publicamente numa carta que ele escreve para elas. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo fala assim: insisto em que Evódia e Sintique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Olha só que coisa forte. Agora, a primeira coisa que nós vemos sobre a cultura do amor aqui nesse texto é que a cultura do amor é realista. É realista. Deus não passa a mão por cima, não faz de conta que está tudo bem quando não está tudo bem. Deus sempre foi assim na palavra. Deus nunca fez questão de esconder os pecados de Davi, de Abraão, enfim, de Moisés. E você vê que Deus não está fazendo de conta que está tudo bem lá numa igreja onde não está tudo bem, porque essas duas líderes, tudo indica que todas duas eram anfitriãs de igrejas nas suas casas, eram líderes chaves na igreja, mas aparentemente não estavam nem quase se conversando, estava uma situação estranha demais, errada demais. E Deus não encobre que cristãos preciosos às vezes têm problemas. Não é por isso, porém, que devemos fazer de conta que não tem um problema que precisa ser resolvido. Deus não disse: olha, isso é normal, isso acontece, as duas só devem aprender a viver assim, sem causar um escândalo. Não, Deus fala: não, isso tem que ser resolvido. Não pode fazer de conta que não tem problema quando tem. Isso não pode passar a mão por cima, tem que ser resolvido. Mas eu acho interessante como que Deus é tão realista. A Bíblia mostra que o próprio grande apóstolo Paulo teve um problema com Barnabé. Os dois estavam liderando uma poderosa equipe apostólica, e o primo de Barnabé, o João Marcos, tinha ido com eles na primeira viagem. No meio da viagem ele desistiu. Então, quando eles foram fazer a segunda viagem apostólica missionária, o Barnabé quis levar o primo de novo, quis levar o João Marcos. E Paulo falou: não, ele não pode ir, porque ele desistiu da outra vez, ele demonstrou que ele não está qualificado para fazer essa viagem. E Barnabé falou: não, eu acredito nele, eu acredito que dessa vez ele não vai desistir, ele é um cara legal, eu quero investir na vida dele. E a Bíblia fala que o desentendimento foi tão grande que eles tiveram que apartar os seus caminhos. Barnabé pega João Marcos, forma uma equipe apostólica missionária, e eles vão também plantando igrejas, e Paulo pega o Silas e forma outra equipe missionária.
por um lado, redundou em duas poderosas equipes, mas não foi do jeito melhor, porque houve um certo desentendimento, e a Bíblia não faz questão de esconder isso. Agora, eu discordo categoricamente daqueles teólogos que dizem que ficou um clima tão ruim entre Paulo e Barnabé, esses dois grandes apóstolos, que perdurou por muitos anos. Dizem esses teólogos que só no final da vida que foi consertado, e eles chegam a essa conclusão porque a última carta que Paulo escreve, que é 2 Timóteo, ele fala lá tão bem de João Marcos. O João Marcos é uma pessoa tão maravilhosa, manda ele para mim, porque ele é muito útil ao ministério, e etc, etc. Eles falam, está vendo? Agora a ficha caiu em Paulo, ele viu que Barnabé tinha razão o tempo todo, que era para investir em João Marcos, e João Marcos realmente se tornou um grande, isso é um fato, João Marcos se tornou um grande homem de Deus. Aliás, foi ele que escreveu o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Marcos. Mas não foi só no final da vida dele que foi consertado. Tudo indica que foi por imediato eles consertaram. Porque olha o que acontece. O próprio apóstolo Paulo escreve para essa igreja e fala, olha, vocês não podem tolerar, viu, Evódia e Sintique? Vocês são grandes mulheres de Deus. Vocês não podem tolerar uma situação assim que não está legal entre vocês duas, não estão se falando ou qualquer problema assim. Isso é errado. Vocês precisam pagar o preço de se humilhar, o tanto que for, mas consertem as suas diferenças. Se Paulo não estava tolerando isso numa igreja que ele plantou, jamais ele seria incoerente para tolerar na própria vida dele. Então eu tenho certeza que logo que aquela desavença aconteceu, ele deve ter falado, tá, Barnabé, eu sei que você vai formar uma outra equipe apostólica aí, e talvez até que você esteja certa. Eu acho que eu sou muito duro, Barnabé, me perdoe, cara. E o Barnabé, não, Paulo, talvez até você que está certo, mas eu não posso deixar de acreditar que o João Marcos vai dar certo, eu vou investir na vida. Não, tudo bem, mas me perdoe também. E eu tenho certeza que ficou assim. E eu tenho certeza, não só por causa da coerência do apóstolo Paulo, que não iria pregar uma coisa e praticar outra, mas também porque pouquíssimos anos depois, a história mostra que foi pouquíssimos anos depois desse desentendimento, que Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e lá nessa carta, ele até diz no capítulo 9, versículo 6, ele usa Barnabé como exemplo top de alguém que muitas vezes não recebia oferta para não escandalizar as pessoas que estavam querendo ganhar para Jesus, que era um cara que trabalhava no duro, e ele fala muito bem do Barnabé. Então você vê que a situação já estava 100% resolvida. Agora, a Bíblia é realista. É interessante que o nome Evódia no original significa fragrância agradável, também pode ser traduzido boa viagem, e o nome Sintique, o nome da outra mulher, é um destino, com destino, uma pessoa que tem destino, mas também outro significado daquela palavra no original é acidente. É interessante, é curioso, porque nessa boa viagem que estamos caminhando juntos para o céu, como igreja, com essa fragrância agradável do conhecimento de Cristo, nós estamos alcançando o nosso destino, mas muitas vezes tem acidentes. Você não se deu tão bem com outra pessoa, a sua química não foi tão bem, você não foi com a cara daquela outra pessoa. E aí, o que deve fazer? A primeira coisa é ser realista, não tentar encobrir o sol com a peneira. Entende que tem que ser consertada essa situação. Agora, a cultura do amor também é cheia de compaixão. Cheio de compaixão, olha o versículo 3, ele fala assim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Quem é esse leal companheiro de jugo? Era o pastor principal da igreja de Filipos. No início da carta, quando Paulo está escrevendo para os filipenses, ele diz o seguinte, eu estou escrevendo essa carta por todos os santos em Filipos, e os diáconos e bispos, os bispos e diáconos, então para todos os pastores e todos os diáconos lá. Mas dessa pluralidade de pastores, tinha um pastor principal, que Paulo tinha deixado lá, cuidando da igreja, que ele chama meu leal companheiro de jugo, e ele fala, olha meu leal companheiro de jugo, eu quero que você ajude essas duas mulheres a se consertarem.
era uma indireta muito clara, dizendo para o pastor: pastor, está muito errado tolerar essa situação. Toda a igreja sabe que elas estão se bicando aí, não estão de ponto uma com a outra, e você não fez nada, pastor. Ajuda, garanta consertar essa situação, não pode tolerar isso não. Mas ele fala de uma forma muito amorosa: peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, resolva essa situação. Aí olha que ele diz: pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Então você agora vê que elas não só são duas grandes líderes na igreja, elas faziam parte da equipe que ajudou a fundar e iniciar e crescer aquela igreja. Eram duas mulheres top no reino de Deus. E Paulo ainda elogia e diz que elas fizeram isso com Clemente e os meus demais cooperadores. Esse Clemente, diz a história da igreja, que depois se tornou o pastor principal da igreja de Jesus em Roma. Depois do martírio de Paulo e Pedro, o pastor principal em Roma da igreja de Jesus era o Clemente. Esse mesmo Clemente. Essas mulheres eram top. Paulo coloca elas na prateleira de cima. Eu acho isso tão cheio de compaixão, porque Paulo, que acreditava tanto em andar em amor, se ele fosse um religioso que condena as pessoas, ele ia falar: eu nem sei se elas são convertidas de verdade, elas não estão sabendo andar em amor. Isso é o mais básico dos básicos. O cristão tem que saber se humilhar, andar em amor um com o outro, e elas não estão sabendo fazer isso. Nem sei se elas são convertidas. Ele diz o contrário, elas são mega top. E olha, ele até fala assim: os seus nomes estão escritos no livro da vida. Elas são mulheres de Deus, elas são poderosas, mas elas estão com esse problema. Nós não podemos fazer de conta que elas não têm esse problema. Em outras palavras, o amor não passa a mão por cima, mas o amor também não condena. Essa é a cultura do amor, essa é a cultura do amor no corpo de Cristo. Eu acho engraçado porque tem alguns que parecem, ninguém aqui é assim, em nome de Jesus, nem na internet, pelo amor de Deus, mas tem alguns cristãos tão ingênuos, eu nunca vi isso em São Paulo, graças a Deus, mas tem alguns cristãos tão ingênuos que chegam assim: pastor, eu nunca pensava que eu ia ver isso na igreja. Imagina duas pessoas que nem estão se falando, ai meu Deus. Acorda, nós estamos lidando com seres humanos, temos que ser realistas, isso acontece. Agora a gente não vai fazer de conta que não acontece, mas nós não vamos também passar a mão por cima, nós vamos resolver cheio de compaixão e cheio de amor. Agora, a cultura do amor também é trabalhosa, porque para resolver, meu irmão, dá trabalho. Não é tão fácil resolver às vezes. Essas coisas não são tão fáceis. Meu irmão, não é tão fácil não. Eu já investi horas e horas. Eu lembro, não foi em São Paulo, viu? Para você não pensar, será que eu conheço, né? Foi em outra cidade, mas tinha dois casais que não estavam se bicando, estavam tendo problema mesmo, muito com raiva um do outro. E eu reunia com o casal, e eu falava: olha, você tem que liberar perdão, você tem que se humilhar, pedir perdão. Olha, é melhor você até ficar no prejuízo, até você ser visto como uma pessoa, o vilão da situação. É melhor isso do que você tolerar uma situação de animosidade. Isso não é de Deus, você não é isso, você é o amor ágape. Você tem que crucificar seu ego, se humilha, vai lá, perdoa, peça perdão. Eu reunia com esse casal, aí eu reunia com outro casal, né? E eu pensando: meu Deus, não é fácil, é trabalhoso demais, muito desgastante. Aí eu com outro casal falava a mesma coisa: você tem que pedir perdão, tem que perdoar, e blá, 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 blá. E eu, ai meu Deus, eu pensando: isso é tão difícil, esse negócio dá muito trabalho, é tão desgastante. E graças a Deus depois os dois casais ficaram mil maravilhas, foi consertado, dá trabalho, mas os frutos valem a pena. Mas enquanto eu estava pensando assim, até reclamando dentro de mim: poxa, é muito trabalho, nossa, ficar ajudando alguém, se humilhar, pedir perdão, aí blá, blá, blá para esse, blá, blá, blá para esse, e depois ajunta todo mundo, ai meu Deus, que saco. Aí Deus falou para mim, Deus me fez lembrar
de Mateus 5,9. Mostra esse versículo, Mateus 5,9. Olha o que ele diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você sabia que uma das traduções dessa palavra no grego, traduzido aí, bem-aventurados, é felizes. Deus falou para mim: meu filho, a minha palavra diz que feliz é a pessoa que é pacificadora. E você está achando que é uma tristeza, que é desgastante, que gasta seu tempo, suas emoções. Você está errado, você está encarando isso de uma forma errada, meu filho. Você tem que entender que você é feliz por ser um pacificador. Eu falei: me perdoe, Senhor, eu vou escolher fazer isso com felicidade. Aí eu escolhi: eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso. E de tanto escolher obedecer a palavra, sabe que eu amo mesmo? Eu sou apaixonado por ajudar a consertar os relacionamentos. Eu amo isso. Hoje eu amo mesmo, porque eu sou feliz. Eu entendo que é feliz alguém que é um pacificador. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele fala assim: que Deus, quando Jesus morreu na cruz, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só. E que Ele nos deu, todos nós, não só os pastores, o ministério da reconciliação. Se você é um cristão, você foi chamado para ser um pacificador. Você foi chamado ao ministério de reconciliação. Quantos cristãos acham: não, os dois lá estão se bicando, o problema é deles. E em vez de ser um pacificador, não, deixa para lá, e deixa o circo pegar fogo. Não, meu irmão, Deus está falando, isso é sua responsabilidade, ser intencional, ajudar a reconciliar um com o outro, consertar as coisas, a não ser que você é muito carnal ou muito imaturo, bem novinho convertido, tudo bem, aí deixa na mão dos mais espirituais, mas a não ser que você for assim, todo cristão tem esse chamado do ministério da reconciliação. E é uma alegria, ele fala: feliz é quem faz isso, feliz, é uma alegria trazer esse amor. E foi que Paulo falou para o pastor lá da igreja de Filipos: meu fiel companheiro, ajuda elas, garanta que esse negócio vai ser consertado. Agora, olha o que mais esse versículo fala, ele diz: pois serão chamados filhos de Deus. Porque é uma coisa você ser um filho de Deus, é outra coisa você ser chamado um filho de Deus. Deixa eu explicar. Talvez você já entregou a vida para Jesus. Você literalmente é renascido, nascido de novo. Você é um filho de Deus. Mas se você, em vez de ser proativo em ajudar a reconciliar as coisas, você deixa o circo pegar fogo, você não é um pacificador, você não é o tipo de pessoa que atrai as pessoas do mundo para Jesus. As pessoas olham para você e falam: igual eu, ele é igual eu. Agora, se você é uma pessoa proativa, você é um pacificador, você exerce o ministério da reconciliação, até as pessoas do mundo falam: uau, ele é aí você é chamado, você não é só um filho de Deus, você é chamado de um filho de Deus. Você é chamado, todo mundo fala: eu quero esse Jesus que ele tem, porque esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus. Outra coisa sobre a cultura do amor é que ela é impregnada com fé. Esse mesmo versículo, na tradução mais literal que temos em português, na revista atualizada, olha como está escrito, porque isso aqui é o mais próximo do grego. Ele fala assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham um mesmo modo de pensar. Para ser ainda mais literal no grego, o que ele está escrito lá no grego mesmo é assim: peço a Evódia e peço a Sintique, eu estou pedindo todas duas individualmente, que elas tenham um mesmo pensamento. No grego está escrito assim: que elas tenham um mesmo pensamento. Aí ele entrou fundo, porque ele está dizendo: eu não só estou pedindo para vocês pedirem perdão uma para a outra, perdoar e tolerarem uma. Não, eu quero que vocês tenham um quebrantamento mais profundo que isso. Que você crucifique o seu ego e diga: sabe, Sintique, eu vou escolher pensar igual você estava pensando, sobre aquilo que a gente não estava se bicando,
porque eu estava orgulhosa demais. Eu vou pensar igual você estava pensando, Cíntia. E a Cíntia que falar para a Evódia: Evódia, eu que estava errado, eu que estava tudo orgulhosa, eu vou pensar igual você. Olha só, Deus está falando: eu quero um nível mais profundo de unidade, de conserto, de reconciliação. Que coisa forte. E Paulo acredita tanto que essas mulheres, com a ajuda do pastor lá, que elas iam consertar tudo. Ele tem tanta certeza disso, que ao introduzir essa carta, sabendo que eles todos eram líderes, elas eram líderes na igreja, olha o que ele diz lá em Filipenses 1, ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo, olha como Paulo tem certeza que elas vão se consertar, que tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Ele falou: estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, interessante porque nessa cultura do amor, e claro, essa história da Evódia e a Cíntia, eu aprofundo muito aqui nesse livro, porque é muito rica. E eu quero dizer uma coisa: essa tem várias facetas, essa impregnação, esse espírito de fé para agir nesse amor ágape. Esse espírito de fé tem vários detalhes. O primeiro detalhe que eu quero, o primeiro aspecto que eu quero enfatizar é o princípio da intimidade com Deus. Veja esse versículo aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, é tão fácil ler um versículo desse, não entender muito o que está falando e só continuar a leitura. Não faça isso. Pare, peça o Espírito Santo para te mostrar. Vamos ver frase por frase. Olha o que ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento. Em outras palavras, tome as rédeas da sua mente. Não deixe a sua mente se vagando. Tome as rédeas da sua mente. Sede sóbrios. Leva a vida com Deus a sério. Sejam sóbrios. Leve a vida a Deus a sério. E esperai inteiramente na graça. Quer dizer, coloque toda a sua esperança na graça de Deus. Quantas vezes que a gente coloca esperança em outra coisa? Se eu fizer aquele curso bíblico, minha vida vai mudar. Curso bíblico é muito bom, mas a Bíblia fala que o que vai mudar a sua vida mesmo, em todas as áreas, é a graça de Deus, o favor não merecido de Deus. Se aquele homem de Deus colocar a mão na minha cabeça, sei que tudo muda. Ele não fala esperar inteiramente na mão do homem, ele fala esperar inteiramente nessa graça, nesse favor não merecido. Ele fala: esse é o segredo para você ter tudo que o céu quer oferecer para você, é a graça de Deus. Aí ele fala como que essa graça vem sobre nós. Ele fala que vos está sendo trazida, está no presente, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais Jesus for revelado para você, quanto mais você conhecer Jesus, ter intimidade com Ele, aí a revelação, aí a graça dele vai ser trazida sobre a sua vida. Em outras palavras, para colocar no português bem claro, o segredo dos segredos na vida cristã é essa graça de Deus. E essa graça vem através da intimidade com Deus, através dessa profunda intimidade com Deus. Agora a pergunta é então, como ser mais íntimo com Deus? Aí que ele fala em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Meu Deus, eu já li esse versículo por tantas décadas, mas toda vez que eu leio, ele mexe comigo, ele me desafia. Você está vendo o que o versículo está falando? O versículo está falando que é você que determina seu grau de intimidade com Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Hoje, se você é super íntimo com Deus, é porque você tem se achegado muito a Deus e recebido muita graça, muita graça. Se você hoje só é mais ou menos íntimo com Deus, é porque você só mais ou menos se achegou a Ele. Se você não é tão íntimo com Deus, é porque você não tem escolhido a se achegar tanto a Ele.
Eu tenho um teatro que eu gosto de usar para ajudar a explicar isso para as pessoas. Até já dei aqui esse teatro antes, mas faz tanto tempo atrás e temos tanta gente nova que nunca viu esse teatro. E até você que já viu, sei que é bom ver de novo. Vou chamar o Rayan aqui. Você, Rayan, vai fazer o papel de Deus, tá? Tá bem, fica bem aí. E ele vai fazer o papel de Deus. Eu vou fazer o papel de mim mesmo e de você. E a Bíblia fala para nós, o que a Bíblia diz? Chegai-vos a Deus. Então, agora, escuta bem, esse versículo foi escrito para cristãos. A Bíblia fala que o Espírito Santo já mora dentro de nós. Deus já mora dentro de nós. Então, o que ele está dizendo? Aqui ele está falando de um relacionamento de intimidade. De você ter intimidade com Deus. Da presença manifesta de Deus. E ele está dizendo, você quer mais relacionamento? Você quer mais intimidade? Você quer a presença manifesta de Deus? Ele fala, então, é você que primeiro você chega-se a Deus. Aí olha o que acontece. Deus vai se achegar a você. Olha só. Então, se você só se achegar um pouquinho a Deus, o que acontece? Deus também só se achega um pouquinho a você. Interessante. Agora, volto para a posição original. Tá bem, vamos supor que você fala, pastor, eu vou fazer isso então. Eu sei que qualquer relacionamento leva tempo, tem que investir para crescer nessa intimidade. E eu vou investir do meu tempo para cultivar esse relacionamento com Deus. Então você começa a falar assim, sabe uma coisa, eu vou levantar meia hora mais cedo, colocar o despertador, não como uma forma religiosa, mas como uma disciplina sagrada, porque eu quero buscar mais a Deus. O que a Bíblia fala? Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscar de todo. Eu vou toda manhã, pastor, vou buscar Deus de todo o meu coração. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Então você levanta meia hora mais cedo, lava o rosto com água fria, vai lá para a sala e sozinho com Deus. Você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, a presença de Deus invade aquela sala. O que está acontecendo? Você está se achegando a Deus e Deus se achega a você. Isso acontece na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana após semana. Uau, você está crescendo em intimidade com Deus. Você está se achegando a Ele, está se achegando a você. Você fala, mas eu quero mais, eu quero buscar mais a Deus. E você ouve muitas pregações, vai para o Tadel, participa do Life Group, cresce, você se dedica ao Senhor, no discipulado, ouvindo mensagens, separando mais e mais tempo com Deus. Você está se achegando a Deus, Ele está se achegando a você, e você continua buscando, se achega a Deus, Ele se achega a você. Agora o problema é que você não está vendo no mundo espiritual, você não está vendo que você está para encostar em Deus, você não está vendo isso, entendeu? O que é encostar em Deus nessa simbologia? É a presença manifesta de Deus. Quando essa presença manifesta acontece, meu irmão, tudo muda na sua vida. O diabo nunca mais vai conseguir convencer você que não vale a pena você ser muito íntimo com Deus, porque uma vez que você experimenta essa presença manifesta, eu vou falar para você, é uma realidade, tudo muda. Só que você não sabe que você está para encostar, mas o diabo é sujo, ele é um ser milenal, e ele sabe que se não fizer alguma coisa rápido, ele está perdido na sua vida. Então o que ele faz? É nessa hora que ele joga qualquer carta escondida que ele tem contra você na mesa, entendeu? Ele solta o inferno em cima de você, tudo parece que piora, as finanças travaram, perdeu o emprego, não passou no vestibular, enfim, tanta coisa acontece, os 4 pneus do carro furaram, a sogra briga, enfim, é tanta situação. E aí olha o que o diabo é tão sujo que ele solta o inferno em cima de você. Aí ele joga esse pensamento na primeira pessoa para ver se você cola e aceita o pensamento como seu. Ele diz, poxa, parece que quanto mais eu me dedico a Jesus, as coisas vão piorando. O que adianta? Olha, o diabo é sujo. E você aqui dentro começou a esfriar um pouco, porque começou aos poucos a acreditar aquela mentira. Então, na próxima manhã, com o despertador, vou dormir mais essa meia hora, Deus me perdoe, mas mais tarde eu tiro o tempo consigo. Mas você não tira tempo, você vai relaxando, não vai buscando a Deus, vai
faltando aqui, faltando lá no culto, vai esfriando no seu coração. E a mesma lei funciona, de trás para frente também. Você vai esfriando, meio fraco na fé. Um dia você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu era tão dedicado. Poxa, eu lembro aqueles momentos, toda manhã na sala da minha casa. Eu vou começar a buscar Deus mais. E você começa então, e você busca, e chega aqui, o inferno solta e você... Aí você busca de novo. Quantos cristãos têm vivido isso aqui? Eu não sei sobre você, mas eu já vi esse filme muitas vezes na minha vida no passado. Eu lembro, era... Não é mesmo? Isso aqui. Não vou pedir para você levantar sua mão, mas eu tenho certeza que você já viu esse filme também, muitas vezes, na sua vida espiritual. Agora, escuta bem. Existe um outro princípio bíblico que corre paralelo a esse princípio de chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Está no versículo 6 de Tiago 4, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz, eu chamo o princípio da humildade, ele diz, antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse outro princípio, ele corre paralelo ao princípio da intimidade com Deus, que é o princípio da humildade. Olha só, Ele dá graça, aquela mesma graça, que é tudo na vida cristã, Ele dá graça aos humildes. Olha só, então Ele não só dá graça para quem é íntimo com Ele, Ele dá graça para quem é humilde. Tá? Então toda vez que eu for bem humilde, você vai me dar graça, você vai fazer assim. Agora toda vez que eu for soberbo, orgulhoso, você fazendo a parte de Deus, você faz essa cara feia desse jeito, parabéns, isso mesmo, muito bem, isso mesmo, tá? Então vamos voltar para a nossa posição. Então vamos supor que essa pessoa aqui, ela fala assim, eu aprendi o segredo é ser íntimo com Deus, e eu posso buscar e ser íntimo, e eu vou ser mesmo, e ele começa muito bem, buscando a Deus, tirando o tempo com Deus, levantando cedo, e ele está lá, ele se achega a Deus, Deus se achega a ele, que coisa linda. Mas o que acontece? Ele é soberbo, ele é orgulhoso. Então quando alguém chega e fala assim, um irmão lá da igreja, lá do Life Group, falou assim de você, papapá, é mesmo? Ele que não presta, tal e tal. Agora, resiste, o cara feia. Deus resiste aos soberbos. Aí você fala, não, mas eu não vou deixar os outros, eu não estou nem aí com esses caras aí, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e você vai buscando. Agora Deus não se achega, Ele está te resistindo já, e você não sabe disso, você está se achegando a Deus, aí você está lendo a Bíblia lá, talvez um dia numa folga sua esposa vem, amor, a torneira está vazando de novo, amor, de novo. Amor, mas você não está vendo que está me interrompendo? Estou querendo buscar Deus. Tem mais, olha, amor, é o seguinte, eu vou consertar a torneira, mas deixa eu te falar uma coisa, você fica deixando todas as luzes acesas toda hora, e olha, nossa conta de energia está vindo muito alta, né? Aí bate boca com a esposa, briga com ela. Deus me resiste com mais força ainda. Isso. Aí, seu filho vem, você briga com seu filho, você fala mal, é crítico no culto, tudo você vê errado, porque você é um cara soberbo, orgulhoso, e Deus resiste. E você fala, mas eu vou ficar orando, eu vou ficar jejuando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, e você nem sabe que Deus já está te resistindo. E você chega, e você, eu vou, e você ora, e você jejua, e você lê a Bíblia, mas alguma coisa não está conectando, você está patinando na vida espiritual, e você não sabe que é o próprio Deus que está te resistindo. É o próprio Deus, porque Deus resiste aos soberbos, ao orgulho. Olha só. Agora, tem o outro lado da moeda. Às vezes tem um cara humilde da Silva, quebrantado, um cara legal, rapaz, ele é humilde de verdade. Falaram mal de você, é mesmo? Poxa, mas eu gosto tanto daquele irmão, eu vou procurá-lo, pedir perdão. O cara é humilde, olha, Deus está dando graça. Humilde, só quem nunca busca Deus. Então mesmo que Deus está dando graça,
ele não está aproveitando tanto daquela graça, porque ele está longe de Deus, ele quase nunca busca Deus, é um cara relaxado na vida espiritual, também não vai dar certo. Agora, se eu colocar os dois princípios juntos, aí é diferente, tá? Então, eu vou falar, não, eu vou ser quebrantado, eu vou me humilhar, eu não vou ser soberbo, mas eu vou buscar Deus. Então, eu começo buscando a Deus, e Deus se achega a mim. E aí, Eibe, eles falaram mal de você. É mesmo, mas eu amo tanto eles, são tão preciosos, eu vou procurá-los, eu vou pedir perdão. Olha, Deus está me dando graça, fica me dando graça. Que coisa linda. Aí eu estou lá, lendo a Bíblia, aí minha esposa, amor, está vazando de novo a torneira. Amor, é mesmo? Te amo. Vamos consertar a torneira, vamos consertar. E você cheio de amor, cheio de humildade, quebrantamento. Seu filho vem, você rola no chão, brinca com ele. Tá bem, papai vai continuar lendo a Bíblia aqui. E você está cheio de amor, perdoando, sempre vendo com bons olhos a igreja, os irmãos, sempre pensando o melhor de todos. Deus está te dando graça, mas você também está buscando. E você, e chega aqui, o inferno solta, o diabo joga tudo que ele tem. Mas você fala, não, eu não vou parar. Eu vou ficar buscando. Uau, aleluia! Obrigado. Não é forte, gente. É forte demais. Agora, veja esse outro texto que é bem semelhante àquele texto de Tiago. Ele fala assim em Pedro: rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Está vendo? O apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago, todos os dois inspirados pelo Espírito Santo, falaram a mesma coisa. Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede sua graça. Mas aqui está um grande segredo, olha o próximo versículo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha aqui, você está vendo? Esse verbo aí está no imperativo. É uma ordem, humilhai-vos. Isso aqui é muito profundo. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir que Deus lhe dê humildade? Todo lugar a Bíblia fala, não, você se humilha na presença de Deus. Deus não quer humilhar ninguém. Deus não quer te humilhar. Deus quer te exaltar. Ele fala, humilhai-vos para que Ele possa te exaltar. Deus quer exaltar você. Mas para Ele poder fazer isso, você e eu, nós que temos que escolher a nos humilhar. Nós temos que escolher nos humilhar. Escolher a ser quebrantado. Escolher a crucificar a carne mesmo. Isso é uma escolha que nós podemos fazer, porque o Espírito Santo mora em nós, Ele nos dá essa força. Mas é nós que escolhemos, Ele não vai forçar a gente para ser humilde. Isso é uma ordem que Ele está nos dando. Agora, pastor, tudo bem, eu preciso escolher a me humilhar. Mas como que eu me humilho? Como que eu escolho a me humilhar? A Bíblia está cheia de segredos, como você deve cooperar com o Espírito Santo, escolher se quebrantar, ser humilde, escolher a crucificar a carne, o ego. Mas eu vou te dar 3 dicas muito profundas aqui, de como escolher a se humilhar. A primeira é essa aqui, olha, escolher a negar a si mesmo. Escolher a favorecer o próximo, seja no trânsito, escolher negar a si mesmo, seja numa fila, não, por favor, seja em qualquer momento, no elevador, aonde quer que você, em casa, escolher negar-se a si mesmo, escolher a se humilhar, você vai negar a si mesmo a favor do outro, A minha esposa, todo mundo sabe que ela é muito espiritual, mas muitos não sabem o tanto que ela é espiritual. Eu lembro, anos atrás, meus filhos ainda eram relativamente pequenos, e eu só olhando pensei, meu Deus, ela é muito espiritual.
porque eu vi o quanto ela escolhia a negar a si mesma. Eu lembro, por exemplo, uma vez a gente estava lá, eu acho que era um jantar, e ela falou, sobrou a sobremesa do almoço, mas só tem 5 pedaços de bolo. Eu tenho 3 filhos, então são 5. Ela falou, só tem um para cada, viu, crianças? Então não vai comendo rápido aí, porque só você tem um pedaço. Então ela pegou 5 pedaços, e ela pegou o maior, e ela sempre falou assim, o maior é do papai. Ela é muito ungida, sabe, irmãos? Aí, um dos meus filhos, talvez, vamos supor, comeu, gostou demais do bolo. Mamãe já acabou, queria tanto mais. Quantas vezes eu já vi ela fazer? Ela negar a si mesma, por amor a mim, por amor aos filhos. Quantas vezes? Não, meu filho, pode comer. Eu, sabendo que ela gosta, sabendo que ela queria. Mas eu vi, ela dizia, não, meu filho, pode comer. Quantas vezes eu vi isso? Isso é escolher a se humilhar, escolher a negar a si mesmo, em favor, e fazer isso com alegria, com amor. Isso é amor de verdade, isso é humildade de verdade. Outra forma de escolher a se humilhar, é escolher a ser duro com você mesmo, e compreensível com os outros. Você já notou que a nossa tendência é justamente o contrário? Nós somos muito compreensivos com nós mesmos. Se a gente atrasou em algum evento, não, mas eu tenho uma boa razão, o pneu do carro furou, minha mãe ficou doente. A gente sempre é muito compreensível com nossas próprias falhas. Mas com as falhas dos outros, nossa tendência é ser cri-cri, é ser duro. Pô, o cara está atrasado de novo. Nossa tendência é ser duro com os outros. Escolher a se humilhar é ser justamente o contrário. É você ser compreensível com os outros, dar um desconto muito grande. Não, claro, eu entendo, cara. Fique tranquilo, fica frio. Como meu irmão Marco diz, relaxa, fica tranquilo. E a gente é duro com nós. Não, cara, eu que falhei, me perdoe. Quando a gente é compreensível com os outros e duro com nós mesmos. Isso é uma forma de escolher a se humilhar. Mas talvez a forma principal de escolher a se humilhar, esse aqui, olha, é você ser o primeiro para escolher a perdoar. Escolher a ir atrás e pedir perdão, reconciliar e consertar. Isso é escolher a se humilhar, escolher ser o primeiro. Mesmo que quando você acha que praticamente a culpa toda foi do outro, mas você vai ser o primeiro para ir lá pedir perdão, para lá perdoar, para reconciliar, para consertar. Isso é tão, tão, tão importante. Eu vi na minha própria vida, com a minha esposa, antes da gente casar, eu sabia desses princípios, e ela também. Então nós fizemos um trato, nós nunca vamos deixar aquela guerra fria ficar entre nós. Saiu faísca, porque sai de vez em quando, especialmente no começo do casamento. Hoje, depois de 32 anos casado, está bem, gostoso, mas no começo saía muito faísca. Mas nós decidimos, toda vez que sair qualquer faísca no relacionamento, nós vamos rapidamente consertar. Nós não vamos deixar aquela guerra de silêncio acontecer, não. Nós vamos pedir perdão um para o outro. Então, na nossa casa, depois de eu te amo e eu te amo mais, que é a frase de longe mais falada lá, talvez a segunda frase mais falada é me perdoe. Não, eu que peço perdão. É assim, me perdoe, me perdoe. Eu lembro uma vez, agora não, agora ela está bem mais preparada, e eu também, mas no começo, eu fiquei espantado, porque eu só precisava dar meia hora, ou até menos, para ela se arrumar antes da gente ir a algum lugar, porque ela se arruma rápido, como algumas mulheres, ela se arruma bem rápido mesmo. Exceto casamento. Eu não sei por que no casamento ela demora demais, parece até que ela que é a noiva. Meu Deus! E no começo do casamento eu não sabia disso. Hoje não, eu falo 3 horas antes, amor, vai ter um casamento, daqui 3 horas não está saindo, vai se arrumando. Mas, é verdade, mas no começo do casamento eu não fazia isso. Eu falava talvez uns 45 minutos, daqui uns 40 minutos nós vamos sair para o casamento. Ela, o quê? Ai!
E ela demorava. É na frente do espelho, aquela coisa toda e tal. E eu, meu amor, está em cima da... Amor, que vergonha. Eu imagino o pastor chegar depois da noiva, eu que vou celebrar o casamento, que vergonha, amor, pelo amor de Deus. E eu lembro que teve vezes, eu queria dizer que foi só uma vez, mas com certeza foi mais do que uma, que eu não fui amoroso. Amor, você está atrasando de novo, poxa, e tudo. E eu não fui amoroso. Eu lembro uma dessas vezes claramente, eu lembro como se fosse ontem. Eu falei, poxa, amor, você está atrasando de novo? Não acredito. Eu que vergonha. Eu já vou pondo o carro para fora e ligando o ar-condicionado, vou esperar já para a gente sair rápido. Aí eu fui tirando o carro, o Espírito Santo falando, o que é isso, meu filho? O que é isso? Você vai pregar sobre amor num casamento e você não está tratando com amor a sua esposa. Eu falei, pai, me perdoe, eu fui tão errado, me perdoe. Logo que ela entrar no carro, eu vou pedir perdão. E logo ela entrou, né? Ela foi entrando rápido, porque ela sabia que eu estava muito bala. Ela foi entrando, e ela ainda estava entrando no carro. Ela tinha colocado o braço assim. Eu peguei no braço dela, olhei nos olhos, eu falei, amor, me perdoe, eu fui tão errado. Não falei com amor com você. E quando eu falei, amor, me perdoe. Ela olhou para mim e falou, não, amor, eu que peço perdão. É assim a cultura do amor da palavra de Deus. E eu quero te convidar, vamos mergulhar na cultura do amor. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.